Olá, pessoal. Então, o vídeo de agora vai ser sobre o Pong. Vamos transformar o Pong para utilizar o PyMonk. Então, from PyMonk, import space, body, circle para representar a bola do Pong, poly para representar os jogadores. Então a primeira coisa que a gente pode tirar é esse carinha aqui. Eu não preciso mais do body. Vai causar algum problema aqui nessas classes. E eu vou mudar essas implementações, tá? Então, eu não preciso mais de uma lista de objetos. Eu preciso de um space no lugar disso. Agora a gente precisa criar uma bola. Vai ser originalmente. Deixa eu voltar o código aqui. Eu não quero perder as coordenadas. Então criei uma bola e um espaço. E agora eu vou trocar. Esse ball vai ser um make ball, vai ser uma função que a gente vai pagar a classe. Vai escrever aqui def make ball. E ela recebe dois argumentos, x e y, que são a posição da minha bola. Então como que vai ser isso aqui? Eu crio um corpo, como antes, um shape, que é um círculo, recebe esse corpo, e o raio. O raio, a gente colocou aqui o raio padrão de 3, então vou colocar o mesmo valor, certo? E a minha bola vai apagando aqui os espaços intermediários. Então toda essa parte de física, por exemplo, detectar colisão com paredes, detectar colisão com pá, com player 2, tudo isso vai embora, a evolução, né, da posição e velocidade com o tempo. Tudo isso vai embora e a gente precisa também saber desenhar essa bola. Já já eu mostro como faz isso, vai ser muito parecido com o que a gente tinha feito antes. E lembrando que eu tinha usado a cor vermelha para a bola. Vou repetir para tentar manter o Pong o mais parecido com a implementação anterior. O que sobra aqui é uma lógica de jogo, uma lógica de negócio, que atribui uma velocidade aleatória para a bola se o usuário apertar espaço. Então, o que eu vou fazer aqui é o seguinte: eu vou criar essa função update e ela não vai mais receber nenhum argumento, na verdade. Eu vou criar, o Python permite fazer essas coisas, body. Eu posso criar atributos no meu objeto. Acho que eu não vou fazer assim não, porque eu não quero que ele fique apitando. Eu vou criar variáveis aqui, pause, uma variável de estado. Então, se tiver pausado, essa função update, como ela está dentro da makeBall, ela entende as variáveis do makeBall. Para eu conseguir modificar essas variáveis, para eu conseguir fazer paused igual a false aqui, eu preciso declarar que paused não é uma variável local. Algo parecido com uma declaração de variável global, né? Então eu falo que non local paused. Aliás, desculpa, eu fiz bobagem, porque o non local fica aqui, né? No update. Então aqui dentro do update eu sei que o paused está se referindo a essa variável. Então paused é isso. Esse speed era uma velocidade que a gente determinou, que eu esqueci qual era, para falar a verdade. Mas enfim, vamos colocar um valor aqui, digamos que seja 50. Então eu vou sortear as duas coordenadas Vx e Vy da velocidade e depois atribuir body.velocity. Isso que a função update vai fazer agora. Eu preciso salvar essa função em algum lugar. Eu vou salvar em body. O Python permite fazer isso, criar atributos de maneira arbitrária. E, na verdade, o PyMonk foi desenhado para que isso seja possível e seja um idioma considerado razoável. Desde que você crie variáveis que não conflitem com as variáveis né, do próprio body. Enfim, continuando, eu tenho aqui meu shape e eu preciso falar da massa, coisas assim. Então, deixa eu fazer assim. Depois retornar os dois, return body e shape. Então, como que a gente vai falar sobre massa, coisas desse gênero? Então, eu tenho aqui, eu não especifiquei a massa, e eu posso fazer o seguinte: eu posso especificar a densidade dos meus objetos, certo? E quando eu inserir o objeto dentro do espaço, o PyMonk calcula automaticamente qual vai ser a massa e momento em função dos formatos que foram anexados àquele objeto e a densidade dele. Então, eu vou colocar a densidade igual a 1 para que o PyMonk faça isso. Com isso, a gente praticamente elimina a classe draw. Eu só quero aproveitar essa função para implementar o nosso draw. Agora, o nosso draw vai ser um pouquinho diferente, né? Vai ser mais ou menos que nem eu tinha feito antes.
para cada shape no espaço, se o shape for um círculo, a gente quer imprimir essas coisas, né? Quer mostrar a posição, raio, vou chamar só de R. E o color era pixel.color_red. Lembrando que a posição fica no body associada ao shape, não no próprio shape, mas o raio é uma propriedade do formato. Então a gente coloca aqui e, bom, em tese eu deveria conseguir ver a bola. Agora eu preciso mudar esse update. Tá? Meu update precisa chamar o update do espaço, que na verdade chama step. Esse dt é o quê? Ele é o 1 sobre frames por segundo. Eu tinha criado uma variável frames por segundo aqui em cima. E agora esses objetos vão ser o quê? Para cada... Eu vou andar em cada body, em space.bodies. E aqui eu vou verificar o seguinte. Se o corpo tiver um atributo chamado update, eu executo body.update. Tá? Por que isso? Porque nem todos os corpos vão ter. Eu criei um atributo update para o meu body que representa um círculo, mas talvez isso não seja universal. A gente vai criar, por exemplo, elementos, né, para representar as paredes, as pás, enfim. Algumas coisas aí vão ser diferentes. Então o que eu preciso criar aqui? Eu vou, ao invés de criar uma variável ball, eu já vou criar a bola adicionando ela ao espaço, dentro do space.add. Ele reclamou alguma coisa aqui do nosso paddle, porque o paddle, enfim, ele estava chamando a superclasse que não existe mais. Então deixa eu apagar aqui. Eu tenho um círculozinho lá no canto. E por que está lá no canto? Porque eu esqueci de mudar a posição do círculo. A gente colocou esse x e y como argumento e não mudou a posição do body. Agora eu tenho um círculo no meio. Se eu apertar espaço... Era espaço? Era para ele se mover, não se moveu. Faltou chamar o update aqui, olha só. E ele vai para o infinito. Agora vamos colocar as pás. Então, de novo, a gente vai trocar essa classe body, paddle, desculpa, chamando de makePlayer. E ela tem os mesmos argumentos do init, certo? Então, eu vou pegar esses argumentos e vamos criar os nossos bodies e coisas assim, usando as mesmas propriedades que estão aqui. Então, eu vou, de novo, criar um body vazio, atribuo a posição XY, atribuo uma velocidade, que eu acho que era desnecessário, não sei porque eu coloquei isso. O padrão já é 0, vou apagar isso aqui. Certo? E agora a gente precisa criar o elemento. Né? Então, para fazer isso, né, ele tem esse formato aqui, com largura e posição igual, largura e altura iguais a 4 e 16, respectivamente. Então, a gente precisa criar o shape como sendo um poly, para aquele body, e a lista de vértices. A lista de vértices, então, vai ser dada assim. Ser dada algo mais ou menos assim. Eu vou ter um canto inferior direito, depois a gente anda em X, depois eu ando, né, subindo. Eu estou lá embaixo. Eu ando em X, agora eu ando em Y, mantendo o X constante. Agora eu fecho o polígono andando de volta em X, menos A e B. O que seriam A e B? Seria metade da altura e da largura. Isso cria um polígono né, dessa largura e altura centralizado né, em torno do corpo. Legal. Então criei. Vou ter que retornar os dois, body e shape. E vamos apagar as coisas que não interessam. Preciso salvar aqui up, key, down em algum lugar. Bom, já estão aqui. E aqui eu preciso pegar esse carinha aqui, ó, o update. Então a gente vai criar uma função update, fazer o mesmo truque de antes. E minha função update agora vai verificar só o que acontece se os botões forem apertados. E a ideia aqui é o seguinte, não existe mais self, vai ser o body. Se eu não estiver apertando nada, a velocidade fica igual a 0. Se apertar a tecla para cima, a velocidade vai ser
Aqui a gente vai fazer o seguinte, eu vou extrair Vx e Vy a partir da velocidade, porque a gente vai manter Vx, aliás, Vx é sempre zero, né? Não preciso manter Vx. E Vy vai ser igual a speed, e a minha velocidade aqui vai ser zero e menos speed. Tá, esse speed, eu tenho que olhar aqui, não lembro qual era o valor. Vai ser a velocidade com que a pá anda. Tá, na nossa bolinha eu tinha escolhido 50, vamos escolher algo parecido, talvez um pouquinho menos. Tá, então essas são as pás. Ela ainda tem o draw. Eu preciso colocar isso aqui na função draw dos shapes, ou do jogo. Então, se for uma instância shape, poly, eu preciso desenhar aqui e eu vou usar essa lógica. Tá, então a gente pegava o canto superior esquerdo como referência XY, largura e altura. E a cor era pixel.color white. Tá, então eu preciso extrair esses elementos da caixa. E para fazer isso, tem várias maneiras. Eu poderia pegar a lista de vértices, enfim. Eu vou pegar a caixa de contorno do objeto. O que é a caixa de contorno? O que significa isso? A caixa de contorno é um elemento que representa um quadrado em torno da figura. Tá? E esse bb ponto. Só quero certificar que ele saiba que meu shape é um polígono. Eu deveria saber, mas enfim. Tá, agora ele tem o bounding box. Tá, eu vou falar que é uma caixa de contorno e importar a caixa de contorno daqui. Não está entendendo direito. Bounding box, ponto. A gente tem esses atributos aqui, left, right. Então eu vou pegar o left, right. Aliás, o y vai ser o top, certo? E a largura vai ser bb. Não tem width. Enfim, a largura vai ser bb.right menos bb.left. Que eu fiz aqui. E a altura top menos bottom. Tá, agora a gente vai ter o makePlayer como função. E eu posso colocar dentro de um space.add. Tá, vamos ver se funciona. Eu tenho essas caixas e cadê? Tem algum probleminha aqui. Tem algum lugar que tem um self. Não que seja aqui, não. O update aqui é body velocity, body.velocity. Ele ainda está reclamando. E eu esqueci de falar da densidade da caixa. Vou colocar esse shape aqui. Tá, isso vai permitir que ele calcule o. Vou colocar lá embaixo. Speed aqui. Não está exatamente correto, porque a minha caixinha não está alinhada no centro. Mas acho que isso tem a ver com o desenho. Deixa eu pensar aqui. Não, vou tentar mexer e ver o que acontece. Tá, então a gente tem a caixinha, tem a bolinha, falta as paredes para colidir. Depois eu ajudo. Eu não sei se o problema está aqui ou, enfim. Vou criar as duas paredes em cima e embaixo. E aqui a gente vai criar dois segmentos. Segment, vou chamar de make borders. Criar uma função aqui. Então como vão ser esses segmentos? Preciso importar a classe segment. Ela vai criar dois segmentos, o de cima e o de baixo. Lembra que o segmento precisa de um corpo, os pontos extremos e o raio. Então eu vou colocar o corpo como sendo space.staticBody, né, o corpo estático preso ao espaço. E aqui eu vou ter um intervalo na parte de cima, de baixo e o raio. Então vamos colocar aqui. E como que vão ser esses vetores? Eu vou fazer aqui no 0, 0 até a largura mantém o 0 em y. E aqui embaixo eu vou do 0h até WH, onde H e W são largura e altura. Beleza, eu não sei se eu... largura e altura são 180 e 120. Vamos colocar assim. Vamos ver. Botar um R aqui. Border.
Tá, vamos ver. Colidiu, mas não exatamente do jeito que deveria colidir, porque eu não coloquei a elasticidade dos elementos. Tá, então, elasticidade do top igual a 1, da bolinha também eu tenho que falar que é igual a 1, poderia ser um float. E dos players também. Tá, agora ele colide, legal. E eu tô com o último problema, acho que é um problema de renderização, vocês vão ver aqui. Nossa, a caixa está completamente estranha. O que eu vou fazer aqui é o seguinte, eu vou trocar a minha estratégia de desenhar essa caixa. Deixa eu pensar aqui. Porque aqui a gente não está vendo uma coisa importante. Isso é um polígono, o PyMonk permite rotações desses polígonos. Por isso que a caixa ficou com aquele efeito muito esquisito quando colidiu, porque o polígono estava girando. Então, primeira coisa, eu vou impedir rotações. Como que a gente pode impedir rotações? Eu posso criar, cadê o player? Eu posso criar um player com um momento muito alto. Tá, então eu vou fazer um moment muito alto. Na verdade, o que eu vou fazer aqui é o seguinte: o player, eu não quero que ele responda a colisões como um objeto normal. Eu não quero que ele se desloque por causa de colisões. Então eu tenho que escolher o tipo, body type. Poderia escolher o body. Tenho três opções: dynamic, static e kinematic. Quais são, né, o que significam essas três possibilidades? Vou apagar a densidade, que não precisa mais calcular massa e momento. O Dynamics é um corpo normal, que sofre colisões e recebe forças, né? Ele é o padrão. Static são corpos comparados na tela, não possuem velocidade. O Kinematic é algo intermediário, onde ele possui velocidade, mas não sofre forças e não responde a colisões, como se a massa fosse infinita. Tá? Então ele também não vai girar, mas ele entende a velocidade. Então é o tipo de corpo que a gente quer aqui. As pás andam. Vamos ver aqui. E passou reto. Eu acho que eu estou com um problema de renderização. Eu não estou renderizando como chama, a caixinha no lugar correto. Então, para consertar isso, eu vou trocar um pouco esse código. Não os prints, para a gente descobrir o que está acontecendo. Colocar a caixinha lá em cima e ver o que acontece. Deveria ser posição y bem próxima de zero. Então aqui a gente tem esquerda, que é o ponto inferior esquerdo e superior direito. Parece ok. Encontrei, o erro está aqui, ó. Eu tenho que ir do início da caixa, então é o left e bottom, na verdade, porque o PyMonk não sabe que a gente está usando essa convenção do y ir para baixo. Então eu tenho que pegar o menor y, que é o bottom, e não, né, apesar do bottom representar a parte de cima quando a gente desenha na tela. Aí quando faz isso, as caixinhas vão para o lugar, eu tenho um Pong funcionando. Então é isso. A gente termina aqui com Pong com PyMonk.